Você acredita que só por conhecer uma pessoa há anos, ela é confiável? Conheçam Amy. Ela nasceu nos anos 70. Ela era uma mulher de 43 anos que vivia em Minnesota, Estados Unidos. Amy foi descrita como uma mãe amorosa que amava cães e, além disso, tinha uma empresa onde trabalhava como treinadora de cachorros. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Amy levava alegria por onde passava, que ela era o tipo de pessoa que gostava de usufruir de tudo que a vida tinha a lhe oferecer e que sempre foi uma mulher de muita fé. Ela era casada com um homem chamado Steven. Eles se conheceram ainda na faculdade, namoraram, algum tempo depois se casaram e anos depois eles decidiram adotar um filho. Steven era especialista em TI, eles tinham uma ótima vida financeira, moravam em uma boa casa, frequentavam a igreja toda semana e, aliás, Steven era o diácono dessa igreja. Eles eram conhecidos por toda a comunidade como um casal amigável, amoroso. Eles também eram bastante respeitados e considerados um casal abençoado. Em maio de 2016, algo diferente aconteceu na vida do casal. O FBI foi até eles, disse que precisava falar com Amy, e assim que começaram a falar com o casal, o FBI disse que estava recebendo alguns e-mails anônimos e que esses e-mails informavam que uma pessoa estava tentando contratar uma outra na área dark da internet para poder tirar a vida de Amy. Eles disseram também que estavam com dificuldades para rastrear quem estava enviando esses e-mails anônimos, porque esse e-mail também tinha sido enviado através da área dark da internet e por isso eles não conseguiam ter um acesso amplo e não sabiam quem estava enviando. Ao falar com o casal, eles disseram que Amy não tinha inimizade e Steven falou que provavelmente alguém estava confundindo sua esposa com outra Amy porque ela era uma pessoa amada por todos e não tinha inimigos. Após tudo isso, o FBI ainda continuou investigando, porém não encontraram nada relevante. 2 meses depois, em julho de 2016, foi a própria Amy que começou a receber alguns e-mails. Os e-mails que ela recebia eram supostamente enviados por uma mulher chamada Jane. Ali, Jane dizia que Amy estava tendo um caso com seu marido, que devido a isso, o marido dela saiu de casa e que por isso estava muito irritada. Alguns e-mails eram bem invasivos, então Amy ficou assustada. Nele, Jane dizia que Amy deveria tentar algo contra ela mesma, falou que se Amy não fizesse isso o mais rápido possível, algumas coisas ruins poderiam acontecer com as pessoas que ela amava, porque Jane queria que Amy ficasse sem vida o mais rápido possível. Os policiais então foram até a casa do casal. Amy contou o que estava acontecendo, disse que não tinha um amante. Os investigadores então verificaram seu celular, também verificaram seu computador e eles realmente não encontraram nenhum indício de que Amy estava tendo um caso extraconjugal. Eles tentaram rastrear o e-mail, porém foi usado algum sistema que deixava esse e-mail anônimo, não tinha como eles saberem quem era essa pessoa, de onde veio esse e-mail. Então, mais uma vez, eles não tinham o que fazer e não sabiam como ou quando agir. Amy então ficou com medo, ela decidiu instalar um sistema de segurança em sua casa. Enquanto esse sistema estava sendo instalado, ela e sua família se mudaram para um outro estado, ficaram ali alguns meses e só depois eles voltaram para casa. Alguns meses depois, no dia 13 de novembro de 2016, Steven ligou para as autoridades. Ele informou que assim que chegou em casa com o filho, eles foram até o quarto que ele dividia com a esposa, a encontraram sem vida e que ele acreditava que foi Amy quem teria sido a responsável por isso. Enquanto estava no telefone com Steven, o atendente escutou o filho de 9 anos do casal perguntando: "Pai, você vai se casar novamente?" E então Steven riu e disse: "Eu não sei, amigo."
Após tudo isso, os policiais foram até a casa da família. Ao chegar ali, eles foram até o quarto do casal, realmente encontraram Amy sem vida. Após isso, aconteceu uma breve análise, onde os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a um tiro, e assim Steven foi levado para ser interrogado. Ele contou que, assim que acordou, foi até seu escritório, que ficava no porão, e ficou trabalhando. Depois disso, tomou o café da manhã e que às 10h30 foi até o quarto que dividia com a esposa e percebeu que ela não estava muito bem. Disse que ela estava tonta, não estava conversando com ele direito, perguntou se ela estava precisando de alguma coisa e ela disse que não. Depois disso, ele voltou a trabalhar. Segundo Steven, algumas horas depois, ele foi até o quarto do casal novamente, perguntou para Amy se ela queria ir ao médico, ela disse que não, e então ele resolveu ligar para seus sogros, pediu que eles buscassem o filho do casal, porque ele precisava trabalhar, Amy não estava conseguindo cuidar do filho, e então seus sogros foram até lá e buscaram o menino. Isso aconteceu às 2 da tarde, então algumas horas depois, por volta de 5h30 da tarde, Steven foi novamente até o quarto onde sua esposa estava, falou que a encontrou ajoelhada como se estivesse orando e falou que isso não era incomum porque ela era uma mulher de fé e sempre orava. Segundo ele, quando Amy notou sua presença, ela pediu para Steven parar de incomodar, falou que ele não precisava ficar indo ao quarto e então ele decidiu ir até a casa de seus sogros para buscar o filho. Depois disso, ele levou o filho até um restaurante, eles comeram. Segundo ele, após comer com o filho, eles voltaram para casa e foi aí então que os dois encontraram Amy sem vida. Com isso, os policiais começaram a vasculhar toda a casa. Eles não encontraram sinais de entrada forçada, perceberam que nada tinha sido levado também, porém algo chamou muito a atenção deles, porque no quarto onde encontraram Amy, eles perceberam que a arma utilizada estava do lado esquerdo dela, e isso era muito estranho, porque Amy era destra. Outra coisa importante é que havia indícios de que Amy não perdeu a vida no quarto e sim no corredor da casa e que só depois ela foi levada para o quarto. Os policiais souberam disso porque através do luminol utilizado na casa, eles encontraram pegadas com vestígios de sangue no corredor que posteriormente foram limpas. Ainda durante as investigações, os profissionais que fizeram a autópsia em Amy relataram que eles encontraram em seu corpo vestígios de um medicamento em uma dose alta e para eles isso não fazia sentido porque não tinha como ela usar a arma porque estava muito tonta por causa dessa medicação. A partir daí, os investigadores começaram a desconfiar do marido de Amy, porque a arma usada supostamente por ela era dele, o tamanho da pegada que estava no corredor da casa era do mesmo tamanho do sapato dele, fora que aparentemente o culpado saiu pela porta dos fundos da casa e essa era a única porta que não tinha câmeras. Além de tudo isso, Steven a todo momento estava agindo naturalmente, ele não demonstrava emoções, também falava de uma maneira fria e parecia não ter sentimentos. Steven não foi interrogado só uma vez, ele foi interrogado muitas vezes. Em um desses interrogatórios, um policial perguntou se ele já teve alguma amante. Ele disse que não, falou que não teve nenhum caso extraconjugal. Só que alguns dias depois, quando foi interrogado novamente, ele mudou sua versão, disse que no início do casamento ele chegou a ter uma amante sim, porém isso terminou e que ele nunca mais fez isso de novo. Devido a essa contradição, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa da família. Ao chegar ali, eles levaram todos os aparelhos eletrônicos que tinham na casa, verificaram esses aparelhos e descobriram que Steven teve um caso com mais ou menos 3 mulheres meses antes de Amy falecer. Como eles não tinham nada concreto para poder prender Steven, já que ele ter um caso não significava que ele tirou a vida de Amy, eles pegaram os computadores, celulares, enviaram para um especialista em TI que trabalhava na polícia e então, quando esse homem começou a mexer nesses aparelhos, ele descobriu outras coisas, porque Steven deixou algumas brechas que ele não conseguiu esconder. Uma dessas brechas foi que no dia 15 de fevereiro de 2016, Steven estava procurando o itinerário de Amy para uma convenção de treinamento de cães que ela ia fazer em Chicago. Ele ficou mapeando todos os lugares que ela iria e 2 minutos após essa verificação,
ele usou sua conta na área dark da internet para falar com uma pessoa que queria contratar. Nessa conversa, ele perguntou o seguinte: o alvo vai viajar para fora da cidade. Qual é o preço em Bitcoin para acertar e fazer com que pareça um acidente? Devido a isso, ele foi questionado pelos policiais porque eles encontraram um pagamento de Bitcoin que apareceu na nuvem do celular dele e então, ao ser questionado sobre isso, Steven disse: minha suposição é que alguém me hackeou. Uma das coisas que sempre digo para as pessoas é que precisam atualizar suas senhas e, infelizmente, não segui meu próprio conselho. Apesar dessa declaração, os aparelhos de Steven tinham, na verdade, 24 senhas exclusivas e não havia nenhuma evidência de qualquer dispositivo usado por ele ter sido comprometido. Se descobriu também que a tal pessoa que Steven queria contratar não cumpriu com o combinado mesmo após o pagamento que ele fez e que, por isso, segundo os investigadores, ele decidiu agir sozinho. Com isso, em janeiro de 2017, Steven foi preso. Algum tempo depois, ele pagou sua fiança de $500 mil, foi solto e dias depois ele voltou a ser preso porque tentou entrar em contato com o filho sem supervisão. Como isso já tinha sido estipulado pelo juiz, ele voltou para a prisão, alguns meses se passaram e em fevereiro de 2018 aconteceu seu julgamento, onde ele se declarou inocente. Ali, seus advogados de defesa disseram que a promotoria não tinha nenhuma evidência concreta contra ele. Eles disseram que os policiais não encontraram as digitais e nem o DNA de Steven na arma, no corredor da casa e muito menos no quarto onde Amy foi encontrada. Eles ainda falaram que os policiais contaminaram toda a cena porque eles retiraram a arma do local onde ela estava. Falaram que eles não poderiam ter feito isso antes do fotógrafo da polícia chegar no local para poder documentar tudo, fora que, segundo os advogados, os policiais também ignoraram os relatos de vizinhos que disseram ter ouvido 2 carros em alta velocidade na rua, provavelmente no horário em que tudo aconteceu, e ainda ignoraram o fato de que o computador de Steven foi acessado remotamente naquele dia. Ao ouvir tudo isso, os promotores disseram que Steven era o culpado sim, que ele planejou tudo por muitos meses. Falaram também que ele tomou a decisão de tirar a vida de Amy e não pedir o divórcio, porque isso era algo mal visto na igreja e como ele era diácono, isso poderia afetar seu cargo e ele não queria que isso acontecesse. Ainda no tribunal, Steven foi ouvido brevemente, ele continuou dizendo que não fez nada, contou para todos que não tinha tirado a vida de Amy, e falou o seguinte: nunca fui dormir, nunca acordei sem beijá-la. A dor de perdê-la é tremenda. Ninguém nunca falou mal do nosso relacionamento. A gente nunca discutia. Os pais de Amy expressaram a tristeza em uma declaração lida no julgamento. Ali eles disseram que ficaram espantados ao ouvir como Steven planejou tudo. Contaram que depois que Amy faleceu, Steven foi viver com eles por 2 meses e que nunca contou a verdade. No último dia de julgamento, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, o juiz pediu a palavra, chamou Steven de ator hipócrita, frio e calculista. Ele também o sentenciou à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Algum tempo após sua prisão, Steven decidiu apelar sua sentença, porém até o momento seu pedido foi rejeitado. Ele então decidiu falar com um jornalista nessa época e disse: para que a justiça seja realmente feita nessa situação, você precisa levar à justiça a pessoa responsável e essa pessoa não sou eu. 5 anos após ser considerado culpado por tirar a vida da esposa, Steven deu uma entrevista e ali ele afirmou que foi vítima de uma armação de alta tecnologia. Ele declarou: quando você olha para todas as evidências científicas, quando você olha para as evidências físicas, você percebe que eu não poderia ter feito isso. Se você me conhecesse como um indivíduo, iria saber que eu não teria feito isso. Na entrevista, Steven afirma que o verdadeiro culpado plantou as evidências em seus aparelhos eletrônicos. Ele sugere que as evidências físicas que poderiam inocentá-lo foram ignoradas pelos policiais ou descartadas. Quando questionado pelo jornalista sobre as mulheres que ele teve um caso, Steven se recusou a falar e depois mudou de assunto. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje.
Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que faz toda a diferença e é de graça e não custa nada. Também, se puder, assista outros vídeos em sequência, mesmo que você já tenha assistido todos os vídeos do canal, enquanto você estiver arrumando a casa, lavando louça, deixa eles rodando, porque isso faz toda a diferença e também me ajuda muito. Muito obrigada se você chegou até o final desse vídeo e se tirou um tempinho do dia para vir aqui. Também queria falar para vocês para não esquecer que tem vídeo aqui no canal 3 vezes por semana. Mesmo que a plataforma não te avise, pode vir toda semana. Olha na aba vídeos, porque sempre tem 3 vídeos novos, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de sempre. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.